nossa conversa vai ser sobre a ciência cidadã para conservar a fauna aquática. Porque o que acontece com a nossa fauna aquática? Os nossos rios são muito esquecidos, né? Quando a gente pisca, virou uma vala suja, menino não pode mais tomar banho, né? Então, para a gente evitar isso, a gente precisa da parceria de quem vive no Rio, em Ribeirinho, quem vive no Vale do Rio, né? A gente não pode deixar de contar com os cidadãos do lugar, né? Então, por isso a gente vai falar em ciência cidadã, né? Então, vamos lá, vamos conversar sobre ciência cidadã. Vamos lá, Adriana, pode passar. Então, gente, como é que a gente faz ciência cidadã? Como é que a gente vai envolver a população de um determinado lugar na parceria pela conservação? Eu, por exemplo, estou falando com vocês hoje de Angra dos Reis, do estado do Rio de Janeiro, no sul do Rio, indo na direção de São Paulo. A gente está começando a fazer um trabalho aí. Então, o que a gente vai fazer? Encontrar as pessoas que são daí para poder entender quais são as dificuldades, os desafios. Aí é onde a minha mãe nasceu, né? A terra da minha mãe. E apesar de eu ser carioca do Rio de Janeiro, eu sempre fiz trabalho na Bahia, no Espírito Santo. Agora a gente está começando a fazer trabalho no Rio, né? Então, a terra da minha mãe também, a gente precisa fazer também alguma coisa, pensar, né? O que a gente pode fazer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ouvir quem mora aí para a gente poder saber os desafios. Então, a primeira coisa é você conversar, né? Como é que você pode envolver a comunidade na parceria, né? Então, vamos lá. Próxima. Então, como é que a gente vai ser um cidadão cientista? Então, a parceria entre as pessoas do lugar e os pesquisadores na descoberta de novidades, de assuntos que possam ser de interesse da comunidade, de interesse, e possa rolar uma efervescência, um diálogo, né? Isso daí é o grande desafio, né? De você ser um cidadão cientista. Então, pode ser, sei lá, você ter achado algum animal diferente, comunicar isso, você relatar também que o ambiente está precisando de atenção. Então, são diálogos, né, que podem surgir entre a população e o pesquisador e ONGs, né, grupos que atuam, né, pelo território. Então, essa parceria é muito importante, é fundamental. Sem ela, a gente não tem sucesso. Então, vamos lá. Próximo. Então, para a gente ser um cidadão cientista, você que está na sua localidade, você que está no Cerrado, você que está na Mata Atlântica, você que está em Itaúnas, e está em Cumuruxatiba, em Niterói, não é? Em Angra dos Reis. Então, para essas pessoas todas que estão nos assistindo aqui agora, todos vocês, e quem vai nos ouvir depois pela gravação, primeira coisa, a percepção você observar o lugar onde você vive, entender, poxa, tem alguma coisa faltando aí? O que poderia melhorar? Né? Então, você, recentemente, essa semana ainda, em Cumuruxatiba, é um dos lugares que nós vivemos, no sul da Bahia, é uma vila de pescadores, no município do Prado. A gente teve fortes enchentes. Será que essas enchentes têm alguma relação com a bacia hidrográfica e alimenta a vila de ter sido degradada? Então, isso é uma pergunta que pode ser feita pela comunidade, percebendo as questões locais, correto? E também, do ponto de vista da biodiversidade, da paisagem, é você documentar padrões, alguma coisa que você
tem visto. Por exemplo, o Rodriguinho está aí nos assistindo, ele, certa vez, ele comentou, e tem um rio ali em Itaúnas, é o rio Angelim, e não tem vida. Então, olha que dado importante para a gente se preocupar. Por que o rio Angelim não tem vida? Eu estou aí, moro no Rio de Janeiro, eu não ia ter essa percepção que o rio Angelim estava com esse problema se ele não me avisasse. Então, recentemente eu conheci uma cinegrafista e gravou um documentário nesse mesmo rio com as mulheres quilombolas, e aí eu reportei para ela. Eu disse, olha, esse rio está passando algum tipo de problema e não tem vida. Ah, é? Ah, eu vou voltar lá e eu vou conversar com o pessoal da comunidade. Então, quer dizer, você também, de posse de uma informação, você também faz uma troca também com outros atores sociais para poder buscar alguma possibilidade de solução para um problema comum a todos. Então, percepção, registro e interlocução. São 3 coisas e um cidadão cientista pode ter como um protagonismo em busca de fazer ciência para sua comunidade, para a comunidade científica, para você fazer a diferença para melhorar o seu lugar. Pode passar. Então, primeiramente, eu iria dar uns exemplos de algumas parcerias nossas, algumas coisas que estão acontecendo, para a gente pensar como é que a ciência cidadã funciona na prática. Então, primeiro eu vou contar essa história da Vila de Itaúnas, do peixinho das nuvens de Itaúnas. E é esse aí na imagem. Por que esse peixinho é tão especial? Porque ele só existe na Vila de Itaúnas. Ele não foi encontrado em mais nenhum outro lugar, a não ser na Vila de Itaúnas. Então, há um ano atrás, quando estava justamente nessa época do ano, dezembro, estava chovendo forte, a gente está em novembro, já vai virar dezembro, e agora, e onde eu estou, em Angra dos Reis, está chovendo bastante. Nesse tempo das chuvas, o Rodriguinho, que está aqui presente, ele encontrou um peixinho todo rajadinho, certa vez numa noite chuvosa. Então, ele pegou, botou num copinho e fotografou. Como nós tínhamos morado no Espírito Santo, a gente já conhecia algumas pessoas da ONG que atua localmente, que é a SAP, Sociedade de Amigos por Itaúnas. Ele chegou até nós, mandou no meu WhatsApp a imagem do peixinho. Aí a gente começou uma relação de amizade e a gente foi cultivando o peixinho juntos, né? Rodriguinho e Itaúnas, a gente aí no Rio de Janeiro, e a gente fez várias reuniões, chamamos o Plano de Ação Nacional para Conservação dos Peixes Rivulídeos, e é o grupo ao qual pertence esse peixinho, para a gente pensar as estratégias de conservação. Esse peixinho é especial, ele só vive em Itaúna, ele está ameaçado de extinção e ele vive num ambiente muito peculiar, e são brejos e alagados de água escura. A água é tão escura, vocês que moram no Cerrado estão acostumados com esse tipo de água, né? Que é a água cor de chá, cor de chamate, aquela água bem escura, no meio da Restinga, na Mata Atlântica, né? Então, são brejos costeiros, próximos ao mar. Ele só vive nesse tipo de ambiente. Então, o que a ciência cidadã faz? Vamos lá, próxima lâmina. Então, esse peixinho, aí a primeira imagem, à esquerda da tela,
o ambiente onde ele foi descrito pela primeira vez. Na década de 70, de 1971, ele foi descrito pela primeira vez. Depois foi um vai e vem, algumas pessoas acharam e tal, mas já tinha mais de 10 anos e ninguém achava. Até que, numa noite chuvosa, o Rodriguinho botou o peixe no copinho e tirou uma foto e mandou para nós. Aí nós começamos a conversar, e ele começou a visitar os ambientes potenciais de ocorrência desse peixinho, e o peixinho foi se tornando conhecido pela população local. No Dia da Água, em março, ele foi até a escola, o peixe, para os meninos de todas as escolas da vila de Itaúnas pudessem ver o seu cidadão ilustre escondido dentro das águas. Então, está aí a foto aqui dos meninos da escola vendo o peixinho no aquário, querendo saber. Então, esse é o valor da ciência cidadã. Porque sem o protagonismo do Rodriguinho, do pessoal da SAP, que vive na Vila de Itaúnas, a gente não conseguiria ter um mapa real de onde essa espécie ocorre, qual é a preferência do tipo de ambiente dela, como a gente pode fazer para conservar, para ela não desapareça, não suma. Então, nós envolvemos a ciência cidadã através da população da Vila de Itaúnas, o Parque Estadual de Itaúnas também entrou, o ICMBio, através do Plano de Ação Nacional de Peixes Rivulídeos, nós aqui somos do Instituto Nossos Riachos, que é uma ONG, nós todos nos juntamos pelo peixinho, né? E depois de um ano conversando, enfim, finalmente, nós pudemos nos conhecer pessoalmente, né? E foi aquela festa, aquela coisa boa da gente poder falar do peixinho. Pode ir para a próxima. E o peixinho virou programa de rádio. Ele foi notícia na rádio Dunas de Itaúnas, localmente. E agora a parceria da gente segue. A gente está com uma publicação e deve sair ainda esse mês. A gente já recebeu a prova. E aí, quem quiser receber, eu mando para a Adriana e a Adriana distribui para vocês a publicação, para vocês conhecerem a história toda do peixinho. Tá? E a gente vai continuar trabalhando com ele, né? E ele não suma do mapa, não desapareça. Então, a gente está trabalhando para evitar que uma espécie importante da biodiversidade do Espírito Santo não suma. Isso é a ciência cidadã, parceria da pesquisa, do protagonismo da população local e da galera da conservação. Então, esse é o exemplo que eu trouxe para vocês do estado do Espírito Santo, um exemplo de ciência cidadã com essa parceria gostosa de trabalhar juntos. Então, vamos passar para a próxima. Agora, um exemplo de Cumuruxatiba na Bahia. No extremo sul da Bahia, a gente tem a vila de Cumuruxatiba, é uma vila de pescadores, e é cercada de reservas. Ela tem a reserva extrativista marinha do Corpal, do mar, e em terra tem o Parque Nacional do Descobrimento. E também tem aldeias indígenas Pataxó, tem a população tradicional da vila, tem várias pessoas que circulam por ali dentro dessa realidade. Pode ir para a próxima. Então, esses meninos que vocês viram na foto anterior, eles estavam na escola da Vila de Cumuruxatiba, onde também estudava a nossa filha, e eles pediram, posso ser seu estagiário? Eu tinha ido viver em Cumuruxatiba para fazer o
pós-doutorado. Aí eu pensei, puxa, eu não tinha pensado nisso. Eu vou fazer com esses meninos. Aí a gente começou a fazer o projeto Peixes Meninos. E a gente pegava essa garotada de escola, né? Meninos do Fundamental 2 e meninos do ensino médio. E uma delas está aqui assistindo a gente, é a Dani. E nós circulamos pelos rios, fomos visitando lugares, e eles foram ensinando para nós o nome dos peixes em Cumuru. Esse peixe é o matalauê, esse aqui é o marobá, essa daqui é a traíra, e assim por diante. Eles foram dando os nomes e o povo de Cumuru conhece, né? E a gente foi conhecendo um pouco da cultura, da população tradicional também, a importância também dos ambientes, da integração entre o ser humano e a natureza. Essa integração foi muito importante. Para a gente poder entender a maneira de ver o mundo deles ali na vila era diferente do que a gente estava acostumado, a gente tinha vindo da cidade. Então, foi como é que se diz? Um tempo de descobertas, de fazer junto, de descobrir. Você chega num lugar com uma ideia, mas essa ideia se transforma e você se abre para novas descobertas. Então, eu sou muito grata aos jovens do Projeto Peixes Meninos que abriram o nosso olhar para novas possibilidades, novos públicos, e foi o nosso primeiro trabalho em ciência cidadã, foi com eles. E hoje, esse peixinho vermelho aqui, da foto mais à direita, que é o Rachoviscus gracilíceps, esse peixinho muito ameaçado de extinção, ele está sendo protegido dentro da vila de Cumuruxatiba. As pessoas que participaram do projeto sabem que esse peixe está ameaçado, sabem que ele vive ali em Cumuruxatiba, e ele é um tesourinho dentro d'água. Então, essa percepção é que a gente consegue com a ciência cidadã. Podemos ir. Ademais, o riozinho onde ocorre esse peixinho vermelho, a piaba vermelha, né, que é o Rachoviscus gracilíceps, ele vive nesse rio da Barrinha, é o rio que passa pelo centro da vila de Cumuruxatiba. Recentemente, esse rio, ele choveu muito forte, as águas chegaram e inundaram a vila. Então, o trabalho de recuperação dessa bacia, das águas dessa bacia, a gente está com esse projeto, como se diz, alinhavado, para a gente começar a fazer junto, né? E é uma parceria, um plano de ação para a conservação de peixes e éguas da Mata Atlântica. O que é um plano de ação? Já falei em 2 planos de ação. O PAN Rivolídeos e o PAN Peixes e Éguas. O plano de ação para conservação é para você conservar as espécies que estão sob ameaça de extinção, para que você possa retirá-las da lista de ameaçadas e elas possam seguir vivendo. Então, para você proteger os ambientes dessas espécies, as espécies em si, e também como é que a gente vai conseguir isso? A gente precisa das pessoas que vivem no território, senão a gente não consegue. Ninguém consegue sozinho, só consegue quando a gente se junta. Então, esse é um trabalho, o plano de ação é um trabalho coletivo entre a comunidade, entre os pesquisadores, entre quem quer fazer o ambiente ficar mais saudável.
Então, esse é o nosso exemplo da Bahia. O projeto de recuperação da vida marinha e o projeto desses meninos. Vamos ao próximo. Agora, um exemplo de Niterói, a cidade onde eu vivo. Eu e meu esposo Ronaldo, a gente vive em Niterói. E também o Roberto, que está aqui nos assistindo também, e veio a Solange também, e também são do nosso projeto do coletivo Córrego da Tiririca. Que córrego é esse? É um riacho que nasce dentro do Parque Estadual da Serra da Tiririca e desce até a Lagoa de Itaipu. É um sistema de lagoas costeiras de Niterói. É o primeiro sistema lagunar, sistema de lagoas, depois da Baía de Guanabara. A gente tem a Baía de Guanabara, aí começam os lagos de Itaipu, Piratininga, e vai vindo os sistemas de lagos até chegar em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Né? É conhecida como região dos lagos, porque cada localidade tem um conjunto de lagos costeiros. Então, esse córrego da Tiririca é um pequeno córrego, mas que estava lá cheio de mato, esquecido. Então, nós juntamos as pessoas que vivem aqui para poder pensar como a gente poderia transformar esse córrego num lugar de vida. Então, vamos lá, próximo. Então, foi uma demanda espontânea. Nós fomos lá na Prefeitura de Niterói, levamos o projeto, entregamos ao secretário do Meio Ambiente, e esse secretário adorou o projeto e nos deu muita força. Dinheiro não, o projeto é voluntário. Mas a gente teve o apoio da Prefeitura, assim, para limpeza, para divulgação de ações. Então, é bom a Prefeitura ser amiga também, mesmo que não ofereça recurso financeiro. Então, o nome do Córrego da Tiririca, outro nome que ele tem é Córrego dos Colibris. Quando ele nasce dentro do parque, ele tem esse nome de Córrego dos Colibris, porque nas suas nascentes, o beija-flor vai tomar banho. É muito bonitinho até, você vai lá, você vê ele tomando banho dentro da água do córrego, né? É muito agradável você estar lá, fazer um piquenique, ficar dentro da mata, tendo um riachinho limpinho. Mas, no pedaço que nós estamos plantando, ele já recebe esgoto das residências. Então, não está tão lindo assim. Então, qual é a ideia? Estamos revitalizando a mata ciliar, a mata da beira do rio, com a agricultura sintrópica. O que é a agricultura sintrópica? É um modelo de plantio agroflorestal, onde você planta tudo junto e misturado. Então, você tem, você escava um buraco, que a gente chama de ninho, e dentro desse ninho você vai colocar uma espécie que se envolve e vai se tornar uma árvore. Você vai colocar, por exemplo, uma paineira rosa, é uma árvore grande que dá flores bonitas. Aí você vai botar dentro do mesmo buraco uma pitangueira, que é uma árvore, é um arbusto, né? Que dá muitas frutas, e a gente pode comer, tomar um suco, e a fauna local pode se alimentar. E aí você pode plantar feijão no buraco, feijão guando, né? Você pode fazer várias coisas dentro do mesmo ninho. Então, a agricultura sintrópica você está criando vida. Então, você está num ambiente degradado, então você está criando vida. Ao contrário da entropia, a sintropia é criar vida. Então, a gente está fazendo esse processo lá, em Niterói, no Rio de Janeiro. Então, cuidado dos ninhos é feito pela população local que vive em Niterói e que voluntariamente vai e participa, planta, leva mudinhas,
poda, serra, divulga, tira o lixo. Então, é isso que a gente tem feito. Mais uma. Não estou ouvindo, não. Então, nós fizemos vários mutirões de plantio, envolvemos a escola na beira do rio, tem uma escola de ensino médio, eles também foram, participaram. Então, a gente trabalhou junto para fazer esse projeto acontecer. E o projeto da Córrego do Tigrica já está rendendo outras iniciativas em outros rios. E agora tem o maior rio que drena para a Lagoa de Itaipu, ele recebeu uma ecobarreira, que é uma barragem para contenção de lixo, e desce o rio na época das chuvas fortes. Então, tem uma outra ONG, que é a Ama Darcy, que está fazendo esse trabalho de voluntariado, de retirar os resíduos sólidos do rio. As pessoas comecem a ver o rio como um espaço de vida. Então, quando você está numa cidade, isso é extremamente importante, esse olhar para o corpo. Então, isso é o que a gente está fazendo em Niterói. Então, vamos lá, vamos para a próxima. Então, nós vimos 3 exemplos. A Vila de Itaúnas com o peixinho das nuvens de Itaúnas, Espírito Santo. Vimos em Cumbuchatiba, a recuperação do Rio da Barrinha e o projeto Peixe Feliz. E vimos no Rio de Janeiro, o projeto do Córrego da Tigrica, recuperação da mata ciliar do córrego urbano, também um exemplo do trabalho da ecobarreira no Rio de Mendes, dos 2 rios na Lagoa de Itaipu. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre os desafios das águas. Como que a ciência cidadã pode ser uma ferramenta para ajudar a conservar os rios e riachos. Você precisa ouvir, porque o que acontece com o ambiente de pesquisa? Muitos pesquisadores vão ao lugar, fazem seu trabalho, levam as coisas para o seu laboratório, mas não conversam com a população. Então, às vezes, a população local nem sabe que tem um animal, tem uma planta, tem um rio, é importante na sua localidade, às vezes. E também deixa de ouvir também as informações importantes que a população local tem para te dizer. Quais são os problemas que estão acontecendo ali? Quais são os desafios? O que a gente pode fazer? Tem determinadas percepções em relação a Itaúnas, por exemplo, a gente só conseguiu ter quando fomos lá agora visitar o Rodriguinho, a gente pode conversar, calma, ver os desafios, o que a gente pode fazer daqui para frente. Então, essa parceria com a população local é muito importante, senão a gente não consegue ter a dimensão real do problema a ser resolvido. Então, a participação social na construção do saber. Esse é o grande diferencial da ciência cidadã. Podemos, próximo. Então, as nossas águas doces, elas têm os problemas que nós conhecemos bem, né? O desmatamento, o desflorestamento da vegetação ripária. Então, quando a gente fala em secas extremas, em crise hídrica, na realidade, a crise hídrica ela acontece porque a gente está negligenciando os ambientes aquáticos. Água é vida, mas será que a gente só se lembra que água é vida no dia da água? Não é? É só isso? É só ele diz que a água é vida?
Você tem a água indo na sua torneira direitinho todo dia. Você pode comprar água mineral. Na sua casa você não tem problema de água. Mas não é assim para todo mundo. Tem pessoas que passam dificuldade, porque essa crise hídrica está batendo na porta de vários lugares. Então, a gente precisa se preocupar com isso, viu? Esse florestamento, a gente consegue o quê? Plantando a mata ciliar, fazendo um modelo de agricultura ambientalmente amigável, porque a gente evitar que caiam agrotóxicos na água. Os agrotóxicos são um problema que pode acabar com a vida no córrego. Se você tem um veneno muito forte, ele pode matar. Porque acontece, não, mas eu não estou jogando veneno no córrego. Estou jogando na minha plantação. E aí, quando chove, a água vai para onde? Para o córrego, né? Então, a gente tem que considerar essa questão, né? E onde é o corpo final? Para onde vai toda a água? O corpo hídrico, o córrego. Onde vai o corpo hídrico? Vai para o mar. Então, o que a gente faz em terra repercute no rio e depois no mar. A mesma coisa a questão da poluição, a falta de saneamento. A questão de saneamento é uma questão gravíssima no nosso país, né? A ausência de saneamento. No caso do município de Rio Vivo, Solange, o aqui presente, a falta de vergonha na cara, porque a cidade tem um sistema de esgotamento sanitário, mas nem todas as residências estão ligadas na rede. E aí, jogam água no corpo hídrico. Em Niterói é para ter todos os rios limpinhos. Niterói tem que ser uma cidade com, acho que 100% das casas tratadas. Mas 100% das casas que moram no asfalto, que moram em comunidade, não está na estatística. Então, isso é errado. Você não está computando uma parcela da população que vive no município, que está sendo negligenciada em relação à parte de saneamento. Então, em grandes cidades, os problemas são graves. Mas como a gente tem muita gente, eu acho que a gente junto consegue essa solução. Em lugares com iniciativa, uma vila de Itaúnas, eu tenho mais conseguir, porque a gente tem um grupo engajado, querendo fazer as coisas. Então, eu acho que a gente consegue bons resultados, sabendo mapear o território, o que a gente tem de problema, como a gente vai sentar para resolver, chamar todo mundo para resolver, todos os atores sociais para conversar junto, para dialogar. Isso é fundamental. Então, os problemas das águas podem ser resolvidos com diálogo. Podemos. Então, agora, voltando à ciência cidadã, como e você que está aí nos ouvindo pode ser um cientista cidadão? Vamos ver? Você pode registrar a natureza, sabia? A gente tem alguns programas que pode botar no seu celular, você pode fazer o registro da natureza. Então, o iNaturalist, em inglês, iNaturalist, que significa eu sou naturalista. Então, você registra, viu uma borboleta linda, fotografa, posta em Naturalista. Tá? Botei o site aqui, naturalista.org, você pode se cadastrar e baixar o aplicativo do seu celular. Aí você viu um animal muito lindo, fotografa, posta lá no Naturalista. Porque tem vários pesquisadores, pessoas, grupos de estudiosos de determinado grupo de animais que vão entrar ali e vão dar uma opinião, vão dizer, essa borboleta aqui que você viu e a fulana de tal. Aí bota o nome lá. Aí, se mais de um confirma, você ganha assim uma confirmação de que
aquele animal que você viu e você fica sabendo o que você viu. Aí você pode, deixa eu ver, tipo, já vi essa borboleta ali, você pesquisa lá, pesquisa, e aí você passa a participar de uma rede de colaboradores de natureza. O Inaturalist é uma ONG internacional, atua em vários países, justamente para conhecer a natureza. E isso é muito legal, porque às vezes você consegue resultados incríveis. E um outro programa, que é brasileiro e tem outro viés, é o Urubu. O Urubu, como o próprio nome indica, ele vai registrar os animais que foram vítimas de atropelamento, né? Então, você pode mapear a ocorrência de alguns animais que foram vítimas de atropelamento. Você pode, através dessa ferramenta, saber, poxa, mas eu não sabia, e tinha tamanduá. Agora, olhando no Urubu, eu vi, no lugar onde eu moro, tem tamanduá, e eu não sabia. E aí você pode, assim, como é que a gente pode proteger os animais não desaparecerem? Também é um aplicativo, você pode baixar no seu celular. Quando você encontrar um animal pelado, você pode fotografar e postar lá no Urubu, e eles vão te dizer que animal é. Às vezes, alguns animais, cobra, né? Tem um monte de cobra diferente. Cobra, às vezes, é atropelada. O bicho gosta de ser réptil, é muito comum. Ele gosta de ser aquecendo na pista. Em time, ele é refrigerador e pouco, sei lá. E, às vezes, alguns registros que eram desconhecidos para aquele lugar aparecem dos resultados do Urubu. Então, seja você também um cidadão naturalista, fazendo seus registros com o seu celular, compartilhando com a comunidade. Então, essa é uma maneira de você fazer a sua parte também. Contribua com a ciência, tá? Seja você um naturalista. Pode passar. Então, outras maneiras de você também ser um cientista cidadão. Você pode buscar contatos, parcerias, né? Você fazer com ONGs que atuam no seu lugar, o pessoal do meu trabalha em questão ambiental no seu lugar, equipes de pesquisa e visitam a região, pessoal da universidade, algumas universidades têm polos, né, que trabalham no território. Então, você ter esse diálogo, né? E também pessoal voluntário que trabalha com projetos locais, também tem os grupos de defensores do clima, né? São grupos organizados também, né? Até participo do grupo, né? O grupo da realidade climática também, e é um grupo também que você faz um treinamento e depois você passa a atuar em projetos também da comunidade, do lugar onde você vive, pensar em soluções para o clima para o lugar onde você vive. Também é um grupo bem legal também. Né? Então, você pode buscar essas possibilidades de fazer os trabalhos juntos. Pode ir. Então, essa é a contribuição que a gente queria deixar para vocês, viu? Uma contribuição que a gente pode dar o respeito para quem vive no nosso país e o seu direito ao saber. Você saber que você tem aquela planta que é importante no seu lugar, aquele peixinho tão especial que só tem no seu lugar, né? Aquela árvore fantástica que ainda vive no seu lugar. Não é verdade? Então, todos nós temos
essa riqueza do lugar de seja ele qual for, tem uma riqueza. Então, você pode descobrir essa riqueza e fazer isso frutifique, que você tem essa sabedoria também, seja compartilhada com você. Quando a gente faz junto, as coisas saem melhores, elas funcionam mais. Então, vamos fazer junto, vamos fazer ciência junto, vamos fazer a pesquisa junto. Essa parceria faz toda a diferença. Por isso, eu queria trazer para vocês, quando a Adriana me convidou para falar, eu gostaria de trazer esse diferencial. Então, visitem o nosso Instagram, @peixesregras, curtam, assistam, escrevam, viu? E nós temos também um projeto que a gente está desenvolvendo aí nesses vários lugares, e a gente está aqui para ajudar vocês também. Qualquer dúvida, eu fico à disposição, e eu queria agradecer também na próxima lâmina ao pessoal também, que é nosso parceiro, né? O PAN, o PAN Peixes e Regras, a Sociedade de Ambiente Intramuros, a Universidade, que eu dou a pós-graduação, a UFES, e os projetos que a gente trabalhou juntos também, e a nossa ONG também, os Riachos também. Então, gente, muito obrigada, e eu fico à disposição. Qualquer coisa que vocês quiserem, eu estou aqui para ouvir. Oi, Luísa, muito obrigada pela sua fala, foi muito interessante. Eu conhecia, né, algumas coisas já, mas é sempre bom quando a gente apresenta, quando você traz mais informações para a gente, né? Acho que eu até comentei com você que eu já usei esse exemplo do Peixes Meninos, eu já usei numa outra aula, né? Eu peguei aquele seu trabalho, já falei com os meninos lá com a pós-graduação lá de Teixeira de Freitas, né? Desse exemplo, porque é bem perto deles, né? Ali no sul da Bahia, então usei esse exemplo, já falei desse projeto. Esse do Córrego da Tiririca eu já tinha comentado com o Fábio da história da agricultura sintrópica, que ele gosta desse assunto, né? A gente já tinha conversado sobre isso. E esse esse outro projeto do Espírito Santo, eu acompanhei, você foi fazer coleta lá por esses dias, não foi? Sim, Itaúnas, fui lá. Estivemos lá, caindo no brejo. Né, Rodrigo? Foi muito bom. Foi muito bom mesmo. E eu acho que é isso, fazer ciência cidadã é isso, se fazer junto, né? Tem perguntas, Fábio? Bom, no chat não vi nenhuma, não. Acho que ninguém colocou nenhuma pergunta, mas é o momento para quem quiser, né, gente? Fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone ou então colocar aqui no chat, quem for um pouco mais tímido. Quiser perguntar alguma coisa para a Luísa, alguma curiosidade. E enquanto o pessoal se manifesta, ou não, né? Eu queria agradecer, viu, Luísa, pela palestra. Muito legal, realmente, né, empolgante, quando envolve, né, a população, as pessoas, né? Sensibiliza, e, enfim, isso aproxima mais a ciência das pessoas, que as pessoas muitas vezes acham a ciência, a universidade, os institutos de pesquisa, tudo muito distante, né? E às vezes eles não têm noção do que se faz, e essa aproximação realmente é muito bacana, eu adorei, assim, fiquei pensando até em fazer algo parecido. Faça, Fábio, vale a pena. Muito legal mesmo. E eu, não sei se a Adriana falou, eu já trabalhei muito com peixe, né, na graduação, mestrado, doutorado, e agora eu estou na busca, né? Eu recentemente estou no curso de nutrição, embora eu trabalhe na biologia AD, né? Curso de biologia, mas eu estou na nutrição. Então, eu quero tentar conciliar alguma coisa da nutrição talvez com algum grupo de animal, mas sempre quando eu penso, né? Eu já fiz um projeto recentemente com tartarugas,
Mas eu sempre penso nos peixes, porque eu também gosto muito da vida aquática, né? Uma coisa que sempre atraiu, assim, sempre me deixou curioso. E então, assim, eu penso de voltar também. E quando eu vejo você falando, né, Adriana, falando dos peixes, eu fico com mais vontade ainda. Então, quem sabe eu volte também. Não, é isso aí, não, vamos fazer, né? Faz sim, porque é uma região tão rica aí onde vocês estão, né? Sim. Uma biodiversidade incrível, né? E também aquela coisa também de pouco explorado também, né? Do ponto de vista da participação da sociedade local na pesquisa, né? No fazer junto, né? Uhum. E a população local acho que tem muito também a contribuir, porque eles têm muito hábito, né, de pescar, de se alimentar dos peixes, eles devem conhecer bastante também. Uma forma da gente aprender com eles também, né? Exatamente, é uma forma de você aprender com eles, né? Tem tanta coisa, né? E eles trazem, né? A gente, até quando você vai dar aula numa sala de aula, né? O conhecimento é uma troca, né? Você vai lá achando que você tem algo a dizer, né? E o aluno e vai te traz tanta coisa, né? De retorno. Então, acho que isso é muito legal. A gente sempre aprende também um pouco, né? Sempre, né? É muito legal isso. Isso é muito bom. É muito legal mesmo. Que bacana. Então, Luiz, aqui você estava falando da poluição aqui por causa dessas chuvas, né, que tem acontecido por esses dias. Aí aquela história, você já morou aqui em Ilhéus, você sabe, né? A praia de Ilhéus vira o lixão do Rio Cachoeira, infelizmente. Porque aí o que acontece, todo o lixo, literalmente falando, mais as macrófitas somadas, elas descem todas aqui para a Baía do Pontal, que é a foz do Rio Cachoeira, né? E aí, assim, quem mora naquela região é triste, porque começa a dar mau cheiro, né? Fora, assim, traz uma série de outras coisas aí, outros problemas, né? Então, isso também é uma questão, assim, a se pensar, porque toda época chuvosa aqui de Ilhéus, me parece que acontece isso, né? Vem toda a sujeira do Rio Cachoeira para a praia, e aquilo vai ficando, porque, né, assim, tem os voluntários que vão lá que vão aos finais de semana, porque, claro, durante a semana todo mundo tem outra atividade, não tem como ficar indo à praia para recolher o lixo. E, assim, eu percebo que o poder público só vai lá quando começa o mau cheiro ser muito forte e começa a espantar os turistas da praia da cidade, né? Aí eles vão lá recolher aquela sujeira. Mas até então não se mobilizam, assim, fica lá aquela sujeira. Mas a planta, né? O Manoel está até me lembrando, as aguapés, se você recolher elas e picar, ela vira um excelente adubo. Ela tem muita matéria orgânica, né? Então, você distribui isso até num lugar degradado, né? Um solo mais pobre, e ela vai virar adubo, né? Então, mas assim, a agricultura sintrópica é assim. O combustível da transformação na agricultura sintrópica é a poda. Quando você pica a matéria orgânica, espalha no terreno, aquilo ali vai incorporar, né? O Roberto mesmo já fez trabalho com a gente de cortar tronco de bananeira, né? E você coloca no solo, assim, aí a água da bananeira, ela vai todinha, vai cair dentro daquele solo que está, às vezes, castigado, ressecado. Então, essas plantas todas, né, e vêm do Rio Cachoeira, né, se você conseguir tirar a sujeira e pegar só as plantas, você consegue fazer um ótimo adubo. E essas plantas, elas vão longe, né? Lá, por exemplo, ano passado, elas chegaram lá em Itacaré, e junto com elas tinha uma sucuri. Alguém parece que levou um susto na praia, porque ela estava lá enrolada no meio da macrófita e foi, né? Porque ela foi de balsa. Foi praticamente uma balsa para ela. Ela chegou lá, toda estupiada, coitada, mas chegou, né? Porque a água foi levando, o volume de água foi muito grande ano passado. Agora teve, assim, uma chuva forte, mas
ainda assim, não foi tão grave ainda quanto o que aconteceu ano passado. Mas mesmo assim já tem problema de enchente, já tem gente, né, assim, as casas, né, tem gente que entra água dentro de casa, e assim, os problemas sempre vão se repetindo e assim, você não percebe que não existe, né, uma mudança, alguma coisa para que isso melhore, e aí, consequentemente, afeta outras coisas, né, a gente tem, assim, o Rio Cachoeira é um problema, assim, um problema no sentido de ele já ser poluído desde onde ele nasce até o momento onde ele deságua aqui, aqui em Ilhéus, né? E é triste, porque quando você olha para ele sem sentir o cheiro, ele é um rio que ele é bonito, né? Ele tem um curso, assim, ele é muito imponente, né? Passa pela cidade. Aí, quando você sente o cheiro, é que você percebe que o problema é bem mais sério, né? Porque boa parte do esgoto de Itabuna cai lá dentro, né? Assim, a cidade não tem isso. Aqui no Nordeste, e na região também norte, onde eu morei, ali no Tocantins, tem muitos lugares que não tem saneamento básico ainda. Tem muita ligação clandestina de esgoto. Outro dia mesmo passou a moça do IBGE aqui e me perguntou se tinha esgoto onde eu morava. Eu falei, moço, você tem que perguntar lá no condomínio, eu não sei te dizer isso. Infelizmente, eu falei, eu acredito que não. E eu tenho quase certeza que não. Porque vem aquele mau cheiro, sabe? Na época de chuva, etc. Eu falei, não tem, infelizmente, vai tudo para a praia. Aqui o esgoto de Ilhéus é na praia. Vai tudo para a praia da cidade ali, não tem... Ainda não foi feito, né, aquelas como é que eles chamam? Que vai para uma distância maior em alto mar, é tudo aqui mesmo, na borda da praia, assim. É aquela coisa bem... Fora a quantidade, né, de gente que mora assim, em locais clandestinos, né, por problemas de habitação, e aquilo vai acumulando, né? São muitas coisas que a gente precisa melhorar nesse sentido. Assim, eu sempre fico vendo um monte de coisa aqui e falo, nossa, mas que coisa, né? Tem bastante desafios aí para encontrar soluções, sim, né, Adriana? E já tem tecnologia para esses problemas, né? Então, acho que é questão de sentar, ter um diálogo, né? E batalhar mesmo para conseguir. Não é fácil, né? Mas eu acho que a universidade também pode ser protagonista também para as mudanças, né, acontecerem, né? Eu acho que isso são possibilidades que podem ser pensadas, né, a médio prazo, né, da gente conseguir fazer essas mudanças, né? Acho que é muito importante. Sim. Eu vi que o Rodrigo colocou uma frase aqui no chat, né, que é uma frase do Marcelo Geiser, que é bem interessante aqui. Ô, Luiz, uma coisa que eu queria te perguntar, que eu fiquei curiosa, lá no Córrego da Tiririca, vocês pretendem fazer, por exemplo, alguma ação, por exemplo, criar uma trilha ecológica para que as escolas possam visitar, alguma coisa nesse sentido, assim? Mas já na realidade, o córrego é curtinho, né? O trecho que a gente está recuperando é um trecho de 800 metros, né, de extensão. Ele vai da pista, né, onde é um córrego urbano, né? Então tem a pista onde tem o batalhão do Corpo de Bombeiros, tem uma avenida, o córrego vai beirando essa avenida, e é uma avenida não pavimentada, por isso que a gente conseguiu fazer o projeto, porque é um lugar que está meio selvagem ainda. E aí ele vai até a Lagoa de Itaipu. Então, nós já fomos lá conversar com a prefeitura, inclusive, acho que semana que vem a prefeitura vai fazer uma reunião com a comunidade, a gente quer fazer uma via, assim, um passeio, né? E uma ciclovia, para ser assim, um lugar de visitação, as pessoas irem passear com uma criança, dar uma volta de bicicleta. E a gente fez também plaquinhas, assim, pegou caixote de mercado, né? Pegou as madeirinhas, né? Pintou e botou o nome das plantas, e aí a gente vai lá e bota nos estágios o nome das plantas.
A Solange, que está aqui nos assistindo também, ela montou, junto com o esposo dela, o Lloyd, várias plaquinhas também, plaquinhas educativas também, com frases assim, né? Sobre plantio, né? Eu sou muito ruim de lembrar. O plante o bem e como é? Tem umas frasezinhas assim, né? Cada um do coletivo escreveu no grupo de WhatsApp frases, né? Assim, de efeito, né? Educativo, né? Plante o bem, reste o bem, acho que foi isso. Né? E aí são frases diferentes. A Solange e o Lloyd, eles botaram as plaquinhas e distribuíram ao longo do córrego. Então, a pessoa que passa por ali, lê as plaquinhas, né? Então, isso daí é uma maneira também, né, de você sensibilizar, né? Tem pessoas que deixam plantinhas lá. Eu estava passando por aqui, eu queria deixar essas plantas para vocês, onde é que eu boto? Bota ali perto da portaria e tal. Tem um condomínio do outro lado do córrego. Então a gente pede para deixar perto da portaria para lugar protegido, né? E é assim, né? Eu acho que E aí é muito interessante e a gente fica com muita possibilidade, né, das pessoas fazerem coisas diferentes, né? O Rodrigo escreveu aqui também, né? Se tivermos nossa curiosidade viva, temos a chance de eventualmente vislumbrar algo vivo e puro que surpreende, revelando a simples beleza do inesperado. Aí foi assim, dessa maneira, a mãe natureza presenteou enquanto os peixes meditavam. Né? É isso mesmo, né? Luísa, queria só lembrar o seguinte, que nós estamos na década de restauração dos ecossistemas da ONU, né? Da Organização das Nações Unidas, e nós estamos de 2021 até 2030. Então, esse é o momento mais importante para juntar tanto as ONGs, né? As universidades federais, né? As estaduais, o Estado, quando estiver presente nessa região, e o município, especialmente com a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Educação, fazer parcerias com as ONGs, né, alegando essa necessidade de restauração dos ecossistemas, né, principalmente os ecossistemas aquáticos, não é só o oceano, floresta, são vários ecossistemas envolvidos, mas os rios, principalmente, né, que estão nas cidades, eles são muito maltratados, né? A região urbana não respeita muito a questão da mata ciliar. Quando é região rural, é um pouco menos complicado, mas na região urbana, isso daí se torna um problema. E aí tem que, se houver essa parceria, fica mais fácil, né, das instituições se unirem e achar uma solução que seja boa para todos, né? De modo que a contribuição para a ONU, nós temos poucos anos, né? Só temos mais aí 7 anos praticamente para cumprir essa tarefa de restauração de todos os ecossistemas do mundo, que é uma tarefa muito grande, e essas iniciativas são muito importantes para elas somarem, né, nessa tentativa da gente chegar, pelo menos, não vai resolver tudo, a gente sabe que o período é muito curto, mas já começar a plantar as sementinhas para que isso aí tenha frutos no futuro. Isso aí, Roberto, plantar sementinha, né? Isso a gente vai tentando fazer, né? A gente procura fazer o que está ao nosso alcance, né? De fazer, né? Então, eu acho que é um trabalho de fazer junto, né? Porque o rio não é meu, não é do Roberto, não é da Adriana, não é do Fábio, né? O rio é de todos. Então, ao mesmo tempo que ele é de todo mundo, ele não é de ninguém. Então, você fazer as coisas num ambiente que é público, que é de todo mundo, são desafiadores, né? Porque qualquer pessoa pode fazer uma intervenção, às vezes boa, às vezes ruim. Para você ter essa consciência coletiva, você consegue fazer mudança.
Na cidade, realmente, o desafio, né, como a gente vê, né, é bem complicado, né? A Adriana falou aí do Rio de Ilhéus, né? A gente está vendo o nosso córrego aqui, as dificuldades, né? E você já coletou peixe nesse córrego, Luísa? Na realidade, nós fomos lá com o Sérgio Lima, né? Lá de Natal, nós coletamos tilápia e poecília reticulata, é o barrigudinho, né? Por enquanto, foi isso que a gente coletou. Caramba! Mas nós não a gente está até querendo fazer umas coletas agora, né? Eu estou no momento na casa da minha mãe, né? Mas quando a gente voltar, a gente deve combinar com o pessoal de fazer. E tem, né, para as pessoas saberem, mas será que algum animal da lagoa entra? Algum peixe da lagoa? Isso eu fico pensando. Como tem um ambiente salino ali, né? De repente entra. Nossa, que interessante. Mas eu acho que está bem melhor já, são 3 anos que o projeto está funcionando e já melhorou muito. Está com uma aparência melhor. Né? Antes era você não queria nem passar por ali. É um mato alto, assim, mais alto que uma pessoa, não dava nem para entrar. E o rio, a prefeitura passava uma draga dentro do rio. Assim, para limpar, né, na época das chuvas. Então, o rio estava, assim, a barranca do rio, justamente a parte queimada do rio, ela estava caindo, porque todo ano a prefeitura ia para limpar. Na época das chuvas, eles estavam desbarrancando o rio. Agora não precisa mais limpar, porque à medida que a gente foi fazendo o trabalho de restauração florestal, estabeleceu uma vegetação marginal, umas samambaias grandes na margem, e dentro d'água fica uma planta que a gente chama de chapéu de couro. Não sei se tem aí no Cerrado, né? Tem, eu falo, chapéu de couro? É uma macrófita aquática, flutuante. Eu conheço uma chapéu de couro, mas de lá de São Paulo, que é uma folha grande e bem áspera, não sei se é a mesma. É essa mesmo. Ah, tá. Ela fica bem assim, ela cresce na água mesmo, macrófita, né? E cresce na água. Aqui então, acho que eu nunca vi, não me lembro. O pessoal, inclusive, usa como medicinal, né, essa planta. Isso, Já ouvi dizer também que o refrigerante Mineirinho é um refrigerante que, apesar do nome Mineirinho, é um refrigerante de Niterói. Se você for em Minas, não tem Mineirinho. E dizer é feito dessa planta, assim, a cor, né, e tal, né? Escura, ela é escura igual a Coca-Cola, né? Vou até pegar um potinho, só para mostrar para vocês, tem um aqui na geladeira. Interessante, né? Quem nunca viu? A gente tá vendo? Eu não conhecia isso, não. É bem escuro, não tomou, né? Não? Não. Lá, tá vendo? Ele parece uma Coca-Cola, é escurinho. Parece mesmo. Tá vendo? E é feito dessa planta, o chapéu de couro, viu, gente? Olha, quando visitar em Niterói, é patrimônio de Niterói. Não deixa de provar o mineirinho. Poxa, eu já tive em Niterói, mas ninguém me apresentou o mineirinho, não. Você tem que ir lá em casa, ó. Você viu? Você tem a cultura local, ó. Tem até na geladeira, hein? Caramba! O mineirinho. Mas ele é um refrigerante gasoso ou é um suco? É o que isso? Não, ele é assim... Não tem tanto gás igual a Coca-Cola, né? Mas ele tem um gásinho, sim. Ele é um pouco mais doce que a Coca-Cola. Assim. É um refrigerante caseiro, né? Não é uma coisa assim, né, de grande comercialização. Mas visita em Niterói e tome mineirinho. Eu tenho certeza que em Ilhéus também deve ter alguma bebida local também.
Aqui tem vários, assim, na verdade tem várias coisas, né? Tem aquele mel de cacau que as pessoas vendem. Ai, é maravilhoso aquilo. Gente, você vier me visitar, pode trazer, viu? Tá, o mel de cacau, para quem não sabe o que é quando você abre o cacau e escorre aquele líquido, né? Aquilo ali que é o mel de cacau. Que é diferente da polpa, né? Porque tem o suco também, tem um negócio que eles chamam de água de cacau, que é outra coisa. Mas o mel de cacau é esse néctar que escorre daquelas amêndoas, né? Quando você abre, ele fica aquele líquido escorrendo, então é disso que eles fazem. Que é usado muito em bebida alcoólica para fazer batida, o pessoal nos bares usa muito para isso, para fazer drink, né? Fazer caipirinha, essas coisas assim. Aqui tem isso e tem os derivados de chocolate. Quer dizer, derivados não, tem vários tipos de chocolate, né? Nibs de cacau, uma coisa que eles começaram a explorar mais agora. Aqui tem muitas chocolaterias artesanais, na verdade. Tem até um festival de chocolate que eles expõem lá, mas não é tudo que é interessante, assim. Tem coisas que realmente eles investiram, fizeram uma coisa legal, mas ainda, embora seja mais decadente, não deve ser tanto quanto na época, né, que era realmente, o cacau era realmente o produto mais valoroso aqui da região, mas agora já tem outras coisas, né, já se produz outras coisas, mas ainda assim a gente encontra bastante, né, derivados, coisas do cacau. A cidade ainda vive dessa coisa de explorar essas coisas do cacau. Tem muito isso ainda, né, assim. As cidades que eu digo mais aqui, né? Porque no litoral já é um outro tipo, né? Eles vão explorar outras coisas, vender, né, mais artesanato, não sei o quê. Porque, na verdade, Ilhéus, embora seja uma cidade de praia, mas as praias mais frequentadas não são aqui, né? As pessoas vêm aqui para ir para Itacaré, para Serra Grande, para Barra Grande, principalmente, que ficou famoso, porque diz a lenda que o Neymar tem uma casa lá e que depois que ele comprou essa casa, a vila ficou mega inflacionada por causa disso. Fizeram uma pista, né, de pouso para poder descer lá. A cidade ficou assim, a cidade é caríssima, né? Na alta temporada Barra Grande é muito caro. É mesmo? Porque Barra Grande tem um problema, não é bem um problema, né? Barra Grande, o acesso é pela água, né? Você não tem. O acesso terrestre é muito ruim por terra. Porque aí tem que ir por Itacaré e a estrada é muito ruim, ela danifica muito os carros. Então o pessoal atravessa sempre de barco, né? Você só chega lá de barco, na maior parte das vezes. Ou de avião, ou de helicóptero, né? Que é o que acontece com as pessoas que construíram condomínios lá, né? Elas chegam de avião ou de helicóptero, na maior parte das vezes. Quem tem dinheiro. A população local, eles utilizam o transporte, né, marítimo. Eles têm desconto, mas é caro. Mesmo assim, é R$30 para quem é morador e para turista é 60 cada trecho. Saindo de Camamu, saindo da Baía de Camamu, para você chegar na Península de Maraú, que é onde fica a Barra Grande, você paga R$60 a travessia. Para os moradores é 30, mas mesmo assim, né, a gente conversou com as pessoas quando a gente esteve lá, e assim, é muito pesado, né, para uma pessoa gastar R$60 para ir até o Camamu, porque lá em Barra Grande também não tem serviços, assim, por exemplo, não tem banco, não tem correio, não tem prefeitura, não tem nada disso. Não tem caixa eletrônico. Devia ser de graça para morador. Não, não é. É tudo porque caro. Aqui, por exemplo, onde eu estou, e a minha mãe mora, em Angra dos Reis, tem a Ilha Grande. Tem muitas pessoas que moram no município na parte insular, né? É uma ilha enorme, né? E no litoral. E a travessia da Ilha Grande para a cidade de Angra dos Reis é de graça para quem é morador da ilha. Você não paga nada. Eu acho que é o correto, né? Pois é, aqui não é assim. E assim, tudo que eles têm que fazer, ir ao banco, ir ao correio, ir para a casa lotérica, ou eles vão para Maraú, que também já não tem muita coisa, mas geralmente eles atravessam, tem que atravessar e ficar e fazer tudo em Camamu mesmo. Ou pegar o carro e se arriscar na estrada, mas assim, diz que o dano é sempre muito grande. Assim, os taxistas não recomendam, falam que realmente é muito complexo essa coisa da acessibilidade, né? Então, assim, é uma vila de pescadores, né? Sempre foi, e agora tem essa exploração turística, mas assim, é um turismo para gente que tem dinheiro, porque não é acessível, né? Mesmo Itacaré, embora o acesso seja mais fácil, mas também não é um turismo barato. Assim, não, é bem caro.
Itacaré sempre foi, né? Assim, agora, como tem Barra Grande, acho que eles deram uma baixada na bola. Mas, assim, mesmo assim, não é tão acessível, né? Então, aqui a região, eu sempre falo isso, que a universidade ela tinha que pensar um pouco também nessa questão da viabilidade, dessa coisa do turismo, de tornar isso melhor, assim, logisticamente falando, né? Em vários aspectos. É verdade. E eu acho também, e as comunidades devem reforçar também o turismo de base comunitária também, né? Porque é um risco muito grande também a comunidade seja engolida pelo boom turístico, né? E aí as pessoas da comunidade começam a ser excluídas, né? Começam a lotear, comprar as localidades mais perto do mar, e aí a população nativa mesmo vai sendo empurrada, né? Isso já acontece, isso já é uma... bem lamentável, né? Lá em Itacaré, assim, as pessoas que trabalham, que são itacarenses, eles moram na periferia. No centro da cidade é só pousada e comércio. Raramente você vai encontrar alguém que mora ali naquela parte turística mesmo. As pessoas moram afastadas, porque o aluguel ali no centro é absurdamente caro, né? Quem mora ali é porque tem um imóvel próprio ali, alguma coisa nesse sentido. E Barra Grande é a mesma coisa, São Morro de São Paulo é assim também, né? Então, todo muito esse litoral triste, né? muito triste essa exclusão, né, que você vai proporcionando com esses... Eu acho que a única forma, né, Adriana e pessoal, é você se blindar fazendo o turismo de base comunitária. Aí a pessoa passa a visitar o seu modo de vida, vai comer um peixe na folha de banana, vai ficar numa casa de pescador, vai, sei lá, dormir na rede, se for o caso, né? Mas a pessoa experimentar o modo de vida da população da comunidade. É um modelo de turismo que está crescendo, né? Mas é necessário que a comunidade se fortaleça em cima desse modelo. Inclusive aí mesmo, né? Parece que no Jalapão estão fazendo um pouco, as comunidades, né, quilombolas, né, que tem, né? Eu ainda não tive a satisfação de visitar o Jalapão, mas está na minha lista de desejos. Eu moro aqui há 15 anos e ainda não fui também. Eu só fui por ali nos inícios, ali, né, nos portais, mas nunca entrei mais ao centro do Jalapão, também não conheço ainda. É meio caro, né? Então ainda não tive a chance de ir, mas em breve eu vou. O Jalapão também foi ficando caro também, né? Sim. Mas de fato, tem a comunidade quilombola, né? Mumbuca, que é muito famosa lá, e onde as mulheres colhem, né, o capim dourado, fazem o artesanato, muita coisa muito bonita. E a Adriana conhece mais, ela já foi mais de uma vez e talvez ela possa até falar um pouco mais. Mas realmente aí a comunidade lá, as cidades, né, hoje se beneficiam muito desse turismo. Aí também tem as parcerias entre os operadores de turismo e o pessoal das comunidades também, né? A pessoa vai almoçar na comunidade, né? Tem todo um envolvimento. Sem destruir. Eu acho que acontece, por exemplo, com o turismo de massa, destrói o modo de vivendi da comunidade. A comunidade tem um estilo, um tempo de viver, e aí vem aquele turismo. Não estou dizendo que as pessoas são ruins, mas elas veem os hábitos dela da cidade, e quando ela visita, seja igualzinho. E não é assim, você vai querer ter uma TV a cabo, né? Eu fui no Hotel de Selva da Amazônia e tinha TV a cabo. Eu pensei assim, gente, eu não quero ver TV a cabo no Hotel de Selva da Amazônia. Mas tinha gente que iria. Então, você vai fazer na Amazônia? Vai ficar no filme do Discovery ou vai ficar na Amazônia? Não é? Mas tem isso, né? Então, eles acabam cedendo e aí perdem um pouco da sua naturalidade, né? Eu acho isso é bem preocupante, né?
Mas eu acho que o Jalapão, pelo menos, a primeira operadora que eu fui viajar foi com uma operadora, né? Porque lá é um pouco difícil o acesso. Assim, não dá para ir com carro normal se você não sabe utilizar o carro. Principalmente mesmo falando que é carro traçado, mas se você não sabe utilizar o carro, não vai te servir de muita coisa. E lá no Jalapão, o que é interessante? Dos lugares que eu já visitei por aí, que eu já andei bastante, o Jalapão ele consegue ainda manter um pouco isso. Por exemplo, essa operadora que eu utilizei, que é uma das que é mais famosas lá em Palmas, eles têm o que? Um acampamento no meio do cerrado mesmo. Você dorme numa barraca. Tudo bem, é uma barraca arrumadinha, mas é uma barraca. Né? Não tem sinal de celular, não tem televisão, não tem energia elétrica. A energia ela é um gerador que às 9 horas desliga e você é obrigado a dormir ou fazer qualquer outra coisa, mas a luz ele é desligada às 9 horas da noite. Depois que acabou de jantar, eles desligam tudo. E não vai deitar e ficar no celular porque não tem. Não, primeiro que você não vai conseguir carregar esse celular, porque o gerador ele não é uma coisa tão potente. Um monte de gente querendo usar o celular não vai ter como, né? Não tem sinal nenhum de celular em lugar nenhum dentro do parque, né? Porque o parque é gigantesco, né? A extensão do que é o território do parque estadual ele é muito grande. E nenhuma área ali tem sinal de celular, né? Por exemplo, se quebra um carro, você tem que esperar alguém passar de moto, né? Por exemplo, um quilombola, ele vai passar e vai levar o recado para a cidade, geralmente é Mateiros, que é a cidade mais próxima ali do parque, para dizer, olha, né, tem um fulano lá na estrada, lá no acesso do parque, que está com o carro quebrado, tem que mandar um guincho, alguma coisa lá. Que foi o que aconteceu quando eu fui com a Elineide, que é a professora lá da UFT. Né? O ônibus da universidade quebrou, a gente teve que dormir dentro do ônibus e esperar o socorro chegar no outro dia. Porque não tem, né? Não existe esse negócio de, eu vou ligar para alguém, mas você vai ligar como? Não tem como ligar para alguém. Né? Você tem que dar sorte de passar alguém ali. Senão, alguém vai poder te socorrer, né? Exatamente, alguém que vai te levar um recado em algum lugar. Porque é muito isso. Mas eu acho que tem que ser assim. Tem um projeto, quando eu ainda morava no Tocantins, que diziam que queria asfaltar aquele acesso. Eu sempre fui contra, e as pessoas de lá também são contra, porque o dia que asfaltar, vai acabar tudo isso. É verdade. Isabel, fale aí. Boa noite. Boa noite. Mas você sabe que até nas pousadas lá, pelo menos eu fiquei em 2 lá, e bem arrumadinhas, tal, com ar-condicionado, mas assim, a internet muito, muito ruim. E não tinha televisão também no quarto. Também não se faz necessário, porque você chega tão exausta dos passeios que anda muito em estrada de chão, e aí você chega tão exausta que você não consegue nem ver televisão. Então, né, assim, eu não senti falta. Só da internet ali para saber como era que a filha estava em casa, mas rapidinho também. Quando conseguia um sinal de Wi-Fi, era uma luta, porque é muito fraco e muita gente tentando acessar. Então, quem quisesse, quem imaginar que vai ter contato com a família, não vá para o Jalapão, não. É para se desconectar, né, Isabel? Isso aí, né? Mas é bom, né, gente? Eu acho que são coisas que a gente tem que aprender a viver um modo de vida das pessoas nos seus lugares, né? Não é? Eu acho que o turismo também é você aceitar também, você conhecer um lugar novo, uma maneira nova de fazer as coisas, de viver. Então, não é você querer que vai ficar tudo igualzinho como é no Rio de Janeiro, como é em São Paulo. Não é assim. Ô, Luiz, pode falar, Roberto. Nós não temos uma cultura de turismo de boa qualidade. Isso já é desde a colônia, né? Isso aqui é uma terra em que foi invadida, né? É verdade. Exploradoras. Nunca foi de ser explorado do ponto de vista coerente as riquezas que nós temos, né? Falta estrutura, falta capacitação do pessoal na área de atendimento, de saber a capacidade de carga de um sistema, para quantas pessoas podem entrar, quantas podem sair. Isso seria uma coisa sustentável, mas a gente sabe que, na prática, as atividades de turismo elas são muito predatórias. Deixam de considerar diversos fatores de sustentabilidade para brindar o econômico.
sabe? E aí a população, quando vê aquilo chegar, ela vê que aquilo pode ganhar dinheiro com aquilo, também não se preocupa em ter uma cultura sustentável. Então, não tem poluição junto, é muito plástico, entendeu? As pessoas chegam, abandonam tudo, deixa plástico, tudo quanto é porcaria, e vai embora, não leva seu lixo de volta. Nas unidades de conservação, você começa um pouco dessa prática e ter esse cuidado. Mas não é uma coisa geral no Brasil que você vê. As pessoas querem se divertir, tchau, tomar sua cachaça, bater suas conversas, jogar fora e depois ir embora. Infelizmente, nós Não temos... Não tem compromisso com o lugar, né? Não tem compromisso. É. A falta de identidade, inclusive, do próprio povo local. Entendeu? Se você vai para a Europa, você nota que as pessoas lá têm uma identidade com a sua localidade, as tradições, as comidas. No Brasil é uma bagunça, né? Você vai no lugar, começa um artesanato localizado da melhor qualidade. Daqui a pouco começa a trazer caixinha de plástico, começa a inventar uma porção de coisa falsa, e aí estraga toda a estrutura, que poderia ser um ótimo atrativo, né? A nível mundial, não só a nível regional, né? Nós precisamos, acho que, avançar bastante. A Secretaria de Turismo tinha que estar integrada com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Meio Ambiente. Em alguns lugares, né, Roberto, até eles fazem, né, por exemplo, lá, o pessoal lá de Cumuruxatiba, por exemplo, eles fizeram, os indígenas, fizeram treinamento com o pessoal do Sebrae, assim, para aprender a comercializar os artesanatos que eles fazem de semente, né? Colarzinho, palito de cabelo, um monte de coisinhas que eles fazem, né? E aí, como eles poderiam comercializar aquilo, bonequinha de pano que eles fazem, né? Então, eles fizeram esse treinamento. Então, foi uma coisa bem interessante, né? Porque como é um lugar que recebe muito visitante no verão, as pessoas também têm um pouco desse diálogo, né? Estamos caminhando. Estamos caminhando. Falta muito para chegar uma Costa Rica da vida aí. A Costa Rica deve ser um lugar... Eu não conheço ainda, mas deve ser interessante. Não é um país que prioriza o meio ambiente, né? Nós temos tudo para dar certo aqui, né? Temos tudo. Não falta nada. Falta só juízo, capacitação e querer fazer a coisa séria, né? Falta só isso, porque todo o potencial a gente tem. Então, você falou a questão do saneamento básico, né? De respeitar a cultura local, as tradições locais, as comidas locais. Aí daqui a pouco o cara já mete um self-service ali e acabou. Toda aquela coisa que era tradicional. Aí já traz coisas todas importadas dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Argentina, da França. Aí acabou. Acabou a regionalidade. Igual você vai comer por exemplo, em Ilhéus. A primeira vez que eu fui em Ilhéus, eu comi um sushi. Né? Não era, o pessoal, a comida em Ilhéus era caranguejo, era coisa. Então, mas aí a pessoa fala, a cidade quer fazer um diferente. Eu até olhei assim, pô, não tem nenhum japonês aqui, só tem baiano fazendo sushi. É engraçado, né? Mas é isso, é a pasteurização da cultura, né? Pois é. A cultura é amor líquido, a cultura líquida, é tudo líquido hoje. É verdade. Palma estava certo, né? Aquele filósofo, é tudo líquido. Isso é um pouco, né? Até a gente reverter esse processo leva um tempo, né? Vamos ver se dá tempo ainda, né? É verdade. Mas é isso, gente. Poxa, muito bom estar aí com vocês, viu? Eu queria agradecer ao Fábio, a Adriana aí pelo convite, ao pessoal que ficou até agora, né? Todo mundo que está aí presente, né? Poxa, que legal a gente conhecer vocês, alunos aí da universidade, né? Os professores também estão aí, e rever os amigos aí pela telinha, né? Essa coisa da ferramenta de conversa online tem essa coisa de bom, né?
Na mesma tela você encontra pessoas de vários lugares, né? Isso daí é muito bom. Então tá certo, gente. Obrigado, viu, Luísa? Obrigada a vocês. Muito legal mesmo, adorei. Olha, Luiz, aqui em Ilhéus eu acho que o pessoal acabou não entrando, porque como está chovendo, eu acho que muita gente está sem internet em casa, infelizmente. Imagino. Aqui em Ilhéus é complicado. Quando começa essa chuva, a gente até estava reclamando durante o dia que tem hora que é aquela coisa, né? A gente... Porque assim, a universidade teve um problema, a gente teve que vir para o remoto uns dias atrás. Aí veio para o remoto, não tinha internet. Eu falei, gente... Ai, maravilha! Né? A coisa complicou agora, porque não é nenhum nem outro. Mas a gente vai contornando do jeito que dá, né? Assim, aí a gente manda um e-mail para os estudantes, passa alguma coisa para eles, porque já que não tem como ser físico e nem online, vai ter que dar. Eu falo que a gente que é brasileiro, assim, a gente tem essa arte do improviso, né? Isso é uma coisa boa para a gente. A gente se vira em qualquer situação. Depois dessa pandemia, então, a gente virou assim o Masterchef do improviso, né? É verdade, é verdade. Masterchef do improviso, porque tudo você tem que, né, dar um jeito de botar nessa tela ou fazer alguma coisa acontecer. Obrigada, viu, Luísa, pela sua Obrigada fala. Gostei muito. Viu? Sim, né? Sempre que a gente quiser falar sobre ciência, sobre tudo, a gente gosta de conversar com a Luísa. Eu conheço a Luísa também há muitos anos, né, Luísa? A gente bastante, né, Adriana? Muito a ictiologia, ela traz muito isso, né? Assim, essas amizades que a gente vai juntando de muitos anos. Tem gente que não acredita, eu falo que eu conheço gente há muito tempo, né? Assim, e pessoas que às vezes eu não vejo tanto, assim, pessoalmente, né? Vejo ou troca mensagem, coisa assim, principalmente os amigos cariocas, né? A gente sempre fica mais trocando mensagem, etc. Esse ano mesmo eu não fui para o Rio. A Rosana até me cobrou outro dia. Eu falei, olha, eu não fui para o Rio esse ano. Eu falei, quem sabe ano que vem. Mas, enfim, esse ano eu não fui para o Rio, né? Eu costumava ir uma vez ao ano, mas depois da pandemia o negócio meio que deu uma desandada. Assim, eu fui uma vez, depois não fui mais. Depois da pandemia. Entre em contato para a gente se ver, você ficar lá em casa. Com certeza, Luísa. Já até falei com Renata, com Rosana também, para a gente combinar de ir aí conhecer o seu cantinho, conhecer o córrego da Tiririca, conhecer o projeto. Né? Isso é importante também. Isso aí. Seja bem-vinda. Obrigada, viu, Luísa? Mais uma vez, gente. Um abraço para o Ronaldo, viu? Que eu vi ele passando. Manda um abraço para o Ronaldo. Tá bom? Uma boa noite. E o Fábio também, obrigado pela oportunidade de usar o seu espaço aqui da EAD para a gente trazer essa conversa aqui. Foi ótimo. Depois passa o link da gravação. Vou passar, eu passo para a Adriana, ela manda para vocês. Viu? E precisando, a gente está às ordens. Tá joia. Obrigadão, viu, Luísa? Bom descanso, uma boa noite. Tchau, gente. Boa noite para todos. Obrigada. Tchau.